Beleza, vamos desempacotar isso logo de cara. Sabe aquele felino que passa 16, 18 horas por dia dormindo no sofá da sala? Ah, a imagem clássica do bicho esparramado, né? Exato. A gente adora olhar para essa cena e dizer que é apenas o tal do instinto de predador falando mais alto. Uhum, é uma desculpa muito conveniente para nós. Pois é. É quase reconfortante pensar que, ao adotar um animal e deixá-lo sozinho o dia todo por conta da nossa rotina agitada, ele está perfeitamente feliz apenas existindo em estado de letargia. Mas a verdade que vamos dissecar na nossa análise de hoje revela algo muito mais complexo. E, francamente, um pouco incômodo. Nossa, muito incômodo. A missão do nosso mergulho profundo hoje é entender os dados de um documento oficial que desconstrói essa lenda urbana de uma vez por todas. Isso, porque na grande maioria das vezes, esse animal simplesmente não está descansando. Ele está sofrendo de um tédio profundo. Caramba. Então aquela crença popular de que eles são as companhias perfeitas para quem trabalha fora e não tem tempo, não se sustenta. É uma daquelas ideias tão enraizadas que a gente raramente para questionar a biologia por trás delas, sabe? Uhum. A gente assume que a natureza desenhou eles para isso. Exatamente. Mas quando os pesquisadores começaram a olhar a fundo para o que realmente acontece nessas horas extras de sono, o resultado virou consenso de ponta cabeça. O que a gente está vendo dentro de apartamentos e casas não é repouso natural, então. Não mesmo. É uma adaptação extrema a um ambiente que falha em fornecer o básico. E é exatamente essa desconstrução que norteia a nossa exploração de hoje. Vamos analisar os dados reais, entender a neuroquímica desse desligamento e ver como mudar isso. Até porque a justificativa que mais ouvimos sempre envolve aquela imagem mental de um grande felino africano, né? Ah, clássico. A ideia de que o felino doméstico é tipo um mini-leão vivendo entre o corredor e a cozinha. Isso. A origem desse mito é toda baseada numa falsa equivalência evolutiva. Tá, mas explica melhor isso para quem nos ouve. Bom, a lógica popular dita que, assim como os leões nas savanas precisam poupar uma quantidade colossal de energia durante o dia... Para realizar aquelas caçadas gigantescas ao anoitecer. Exato. Aí as pessoas acham que o felino doméstico estaria fazendo o mesmo. Criou-se essa narrativa romântica do predador em constante repouso estratégico. Mas espera aí. Biologicamente, eles não compartilham ancestrais. Sim, compartilham. Então não faria sentido eles terem um metabolismo parecido no gerenciamento de energia. Ah, o que é fascinante aqui é que a mecânica de sobrevivência e a estratégia de caça divergiram drasticamente. Sério? De que forma? Pensa na caça de um leão. Ela envolve perseguir presas enormes, muitas vezes em grupo, com uma taxa de falha altíssima. É um evento gigante, né? É muito. Exige explosões absurdas de energia física, são arranques de altíssimo impacto. Tá, e o gato doméstico na natureza? O ancestral dele e ele mesmo na natureza tem uma dinâmica de caça totalmente fragmentada. Fragmentada, tipo, várias vezes ao dia? Uhum. Na sua forma natural, um felino de pequeno porte caça insetos, pequenos roedores ou lagartixas dezenas de vezes ao dia. Ah, entendi. Ou seja, o gasto energético de cada pequena investida é muito menor. Exatamente. E muito mais diluído ao longo das horas. O esforço é pulverizado. Então a biologia dele não pede um apagão. Não há a necessidade biológica daquele apagão prolongado para regeneração muscular extrema. Porque o esforço contínuo e moderado não causa o desgaste de derrubar uma zebra de 300 quilos. Perfeito! Essa é a diferença fundamental. Deixa eu tentar fazer uma ponte com o universo humano para ilustrar isso para a nossa audiência. Claro, manda ver. É como se o leão fosse aquele atleta olímpico de levantamento de peso. Sabe? Uhum. O cara que levanta uma carga absurda. Isso. Ele vai lá, ergue uma carga colossal acima da cabeça por 3 segundos. E depois desse esforço máximo, as fibras musculares precisam de um descanso absoluto e prolongado. Para se recuperarem do microtrauma, exato. E enquanto isso, o gato seria mais como uma pessoa que faz pequenas caminhadas leves em volta do quarteirão ao longo do dia. Adorei a analogia. E essa pessoa das caminhadas não precisa de 20 horas de sono profundo para se recuperar. A ação é totalmente incompatível com o esforço realizado. É excelente pensar assim. E os dados biológicos do documento confirmam exatamente essa desproporção. O que os dados trazem de concreto sobre essas horas? A pesquisa mais atual na área de medicina felina é categórica.
O teto fisiologicamente saudável para um gato doméstico adulto é dormir, em média, de 10 a 12 horas por dia. 10 a 12 horas? Só isso? Só isso. Esse é o limite biológico normal. Caramba, é metade do que muita gente jura ser natureza do animal. Sim, qualquer número que ultrapasse muito essa marca não é sinal de necessidade de recuperação. É um sintoma claro de que algo está faltando no ambiente. Mas aqui eu faço o papel do advogado do diabo, ou a voz de quem tem felinos em casa agora e está pensando o seguinte: Pode falar. e se a pessoa disser que a casa tem dezenas de brinquedos espalhados, tem espaço e mesmo assim o bicho dorme o dia todo? É um ótimo questionamento. Muita gente me pergunta isso. Isso não provaria que ele simplesmente gosta de dormir? O problema aí é o tipo de estímulo. Um brinquedo estático largado no chão, sem interação, rapidamente se torna invisível para o cérebro de um predador. Invisível? Como assim? Pensa bem, uma presa na natureza não fica parada no meio da sala esperando ser atacada. É verdade. Ela foge, se esconde. Faz barulho, tem um cheiro específico. Quando o ambiente se torna totalmente previsível e os estímulos são sempre os inanimados... O sistema nervoso do animal saca que não precisa ficar alerta. Exatamente. Ele percebe que não há motivos para ligar o motor, digamos assim. Cara, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque não estamos falando de um animal preguiçoso. De jeito nenhum. Estamos falando de um cérebro que precisa desesperadamente resolver problemas e interagir com o ambiente para se manter operante. Uma mente que precisa trabalhar. E sabe, essa necessidade visceral de estímulo complexo, de ter um problema para resolver, me faz pensar muito no próprio perfil das pessoas que costumam escolher esses animais como companhia. Ah, sim. Existe toda uma observação curiosa sobre isso. É muito bacana. Quem gosta de felinos geralmente pontua mais alto em traços de criatividade, inteligência e tem um envolvimento muito forte com a leitura. Com certeza. É uma mente essencialmente inquieta. Faz sentido, né? Uma mente ativa, que gosta de silêncio para se concentrar, que busca compreender nuances sutis, encontra um espelho perfeito no felino. É um perfil psicológico que se alinha muito bem com um foco de longo prazo, de quem precisa sentar e resolver um grande desafio. Exato. Uma mente curiosa é exatamente o perfil que mais combina com quem está focado em estudar para grandes desafios. Aquela pessoa que passa horas debruçada sobre os livros. Preparando a mente para um vestibular hiperconcorrido, um concurso público, uma prova de carreira militar, a tão temida prova da OAB ou até a maratona brutal de uma residência médica. É um preparo intelectual pesado. Muito pesado. E já que tocamos nesse ponto fundamental de manter a mente afiada, temos um recado super especial para quem está nessa jornada de foco total agora. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E da mesma forma que um estudante precisa de ferramentas e desafios para não estagnar, os nossos gatos também precisam que a casa ofereça desafios mentais, o que nos leva à verdadeira razão pela qual eles dormem tanto. Que ponte perfeita! Porque se o estudante fica repetindo sempre o mesmo exercício fácil, ele para de aprender, certo? Fica no automático e desengaja. E se o felino fica olhando para as mesmas paredes brancas e para os mesmos ratinhos de pano parados, ele simplesmente desiste de interagir. O que nos traz de volta a biologia da coisa toda. Isso mesmo. Se esse nosso atleta de caminhada leve não precisa dormir 18 horas para descansar os músculos, o que exatamente está acontecendo dentro do corpo dele? Quando ele passa o dia inteiro apagado? Como funciona essa mecânica? Porque eu imagino que não seja apenas uma decisão consciente tipo, não tem nada na TV, vou dormir. Não, longe disso. É uma resposta neuroquímica profunda. Se conectarmos isso com o panorama geral da biologia felina, a gente vê o ciclo natural. E como é esse ciclo na natureza? Na fase de alerta e caça, há um pico enorme de adrenalina. Tá. Quando o felino persegue e captura a presa, o cérebro libera uma recompensa gigantesca de dopamina. O famoso hormônio da recompensa? Ele come, se limpa e aí sim o nível de cortisol cai gradativamente e ele tira um cochilo, satisfeito.
O ciclo se fecha perfeitamente. Faz todo sentido. O esforço físico e mental é recompensado quimicamente. Agora, transporte essa biologia para um apartamento vazio durante 8, 10 horas. É um cenário de privação sensorial quase. Não há estímulo visual em movimento, não há o que perseguir, ou seja, não há pico de adrenalina. E sem caça, sem conquista. Sem conquista. Logo, o sistema de recompensa de dopamina entra em colapso total por inatividade. Nossa, O cérebro do animal entende, por processos evolutivos antiquíssimos, que aquele ambiente é temporariamente estéril. e o que o corpo faz para se proteger? Para não gastar calorias preciosas patrulhando em território onde não há caça, o nível de cortisol despenca drasticamente. A produção de melatonina aumenta de forma anormal e o bicho entra num estado profundo de letargia. Uau! Então, quando a gente olha para a sala, nós não estamos vendo um bicho relaxado no tapete. Não estamos. Nós estamos vendo um cérebro que, na ausência de dados para processar, literalmente aperta o botão de stand-by. É um mecanismo de enfrentamento puro e simples. É quase um coma induzido pelo tédio crônico. Isso me deixa de queixo caído. Então, o que tudo isso significa para o bem-estar animal? Nós estamos essencialmente forçando um animal ativo a se tornar um enfeite de sofá e chamando isso de natureza dele. Você tocou no ponto crucial. Do ponto de vista clínico, aquele comportamento que a gente fotografa e posta achando fofo é, na verdade, um sintoma. Um sintoma de um ambiente que está falhando miseravelmente. Falhando em suprir as necessidades psicológicas mais básicas de uma espécie projetada para ser hiperatenta. Isso muda absolutamente tudo. É um choque de realidade gigante perceber que estamos pegando um sistema nervoso lapidado por milênios para ser ágil e forçando ele a se desligar. E tudo por falta de opções no ambiente. Olha, antes da gente entrar na matemática exata de como essas horas de sono se dividem ao longo do dia, Que é a parte onde a conta realmente não fecha. é onde a ficha cai total. Mas vale um lembrete para não deixarmos o nosso próprio cérebro entrar nesse modo de economia de energia. Muito bem lembrado. A melhor forma da nossa audiência é evitar o tédio humano, manter a própria mente instigada e recebendo análises que desafiam o senso comum, é curtir este conteúdo agora mesmo e se inscrever no canal. É o equivalente perfeito ao enriquecimento ambiental, só que para o nosso intelecto, né? Exato. Garantindo que o cérebro não durma 20 horas no sofá da vida. Mas voltando, vamos aplicar aquela matemática fria que você mencionou. Vamos lá. Quando os pesquisadores aplicam a matemática sobre o relógio biológico, o descompasso fica evidente para qualquer um. Bora dividir as 24 horas do dia, então. Lembrando daquela regra de ouro do documento. O limite máximo aceitável e saudável de repouso é de 10 a 12 horas. Certo. 12 horas no máximo, estourando num cenário ideal. Isso. Agora, imagina a rotina padrão da maioria de quem nos ouve nas áreas urbanas. A família chega em casa à noite, Interage um pouco com o bicho, janta, as luzes se apagam gradualmente e a casa mergulha no silêncio absoluto. a hora de dormir da casa toda. E o animal, que é extremamente adaptável às rotinas sociais, faz o quê? Deita na cama com os humanos. E acompanha esse repouso noturno tranquilamente. Ele passa facilmente umas 8 horas ininterruptas dormindo ali no escuro, acompanhando o ritmo da família. O que é super comum e até encorajado para todo mundo dormir bem sem interrupções. Precisamente. Mas se a gente aplicar a matemática básica aqui, Deixa eu fazer a conta. se ele já consumiu 8 horas da cota dele de 12 horas apenas durante a noite, Sobram 4 horas. de 2 a 4 horas no máximo. Exato. Sobram só de 2 a 4 horas para serem gastas com cochilos diurnos ao longo de todo o período em que o sol está brilhando. Cara, de 2 a 4 horas pro dia inteiro. É muito pouco tempo de sono diurno em comparação com o que a gente está acostumado a ver. É quase nada comparado com a rotina que impomos. Mas se não é para ele dormir a tarde inteira, como deveria ser estruturado o dia desse animal do ponto de vista biológico? O padrão natural é a fragmentação total. O ciclo ideal durante o dia envolve pequenas sonecas de 30 a 60 minutos. Meia horinha, 1 horinha. Isso. Após essa pausa breve, ele deveria acordar, se espreguiçar, fazer coisas de gato, sabe? Patrulhar os cômodos para ver se tem novidade. Observar o movimento externo pela janela, interagir com quem estiver em casa, Brincar ativamente simulando uma caçada. comer, fazer o ritual de limpeza dele e só então tirar um novo cochilo rápido. Esse é o fluxo biológico natural. Pequena pausa, seguida de ação.
É o que o corpo e o cérebro dele esperam que aconteça. Entendi. E é exatamente o ignorar essa subtração básica de horas que a gente esbarra no pesadelo de muita gente. O terror da madrugada. Isso levanta uma questão importantíssima. Nossa, o clássico caos das 3 da manhã. Sabe aquele cenário em que a pessoa fala toda orgulhosa: "Ah, o meu bicho é super tranquilo." Sei bem. Passa a manhã inteira deitada na poltrona. Das 2 da tarde às 6 fica estirado no tapete, só mudando de posição conforme o quadrado de sol vai andando pela sala. E aí, se a gente aplicar a nossa matemática nisso, A conta estoura de forma espetacular. é um desastre completo do ciclo circadiano. Se ele dormiu 4 horas inteiras só durante a tarde, mais outro bloco de horas de manhã, E ainda se espera que ele durma a noite toda, em sintonia com os donos no escuro. o teto fisiológico foi pulverizado faz tempo. O corpo dele simplesmente não consegue mais produzir os hormônios que induzem o sono. Acabou a melatonina, acabou a cota. O resultado direto e inevitável desse excesso de repouso forçado durante o dia é aquele despertar abrupto de madrugada. É a famosa hora em que a casa vira uma pista de atletismo com obstáculos. Exatamente isso. 3 da manhã e tem alguém derrubando as coisas da prateleira, miando alto e atacando os pés debaixo do edredom de todo mundo. E muita gente acha que isso é uma rebeldia natural, traço de personalidade ou até pura maldade do bicho. E não tem nada a ver com malícia, né? Nada. Para o relógio biológico dele, que foi completamente desregulado por 14 horas de ociosidade, o dia de atividade está apenas começando. O tanque de energia está transbordando e precisa ser extravasado de qualquer maneira, não tem jeito. É crucial entender essa relação de causa e efeito. A bagunça de madrugada não é um problema de indisciplina. É o sintoma mais claro de um ambiente diurno totalmente falho em prover tarefas. É de uma clareza absurda quando a gente junta as peças. A gente simplesmente não pode apontar o dedo e reclamar do animal correndo a 1000 por hora de madrugada se o apartamento parecer um museu fechado o dia todo. Um museu sem um único estímulo de interação, a responsabilidade por gastar essa energia recai inteiramente sobre nós. A grande virada de chave desse documento é que os pesquisadores não apenas diagnosticam o tédio. Eles fornecem o antídoto prático. Que maravilha! E qual é a resposta para consertar essa matemática do sono? A resposta é implementar tarefas reais para esses animais. O conceito de enriquecimento ambiental não é só um luxo. É uma necessidade básica. Vital. E o termo pode soar meio acadêmico, mas a aplicação é super simples no dia a dia. Dá uns exemplos práticos de como a gente faz isso. Envolve, antes de tudo, o enriquecimento alimentar. Fazer o bicho trabalhar pela comida. Exato. Despejar a cota inteira de ração num pote que fica sempre cheio ali no canto é remover uma das maiores fontes de atividade mental que ele poderia ter. Poxa, eu não tinha pensado por esse lado. A recomendação é usar quebra-cabeças alimentares. Coisas simples como caixas de papelão com furos onde ele precisa usar a pata para pescar os grãos. Ou esconder pequenas porções pela casa para incentivar o uso do faro, né? Sim, isso já quebra aquela inércia imediata. O cérebro liga na hora. E além da comida, tem a questão do espaço em si, não tem? Tem o enriquecimento ambiental físico. Para um felino, o chão da nossa casa é apenas uma pequena fração do território. Eles precisam de altura. Precisam de verticalidade para se sentirem seguros e estimulados. Instalar prateleiras, liberar o topo dos móveis. Criar rotas onde eles possam atravessar um cômodo sem tocar no chão. E o ponto mais crítico e negociável de todos, que a gente pincelou mais cedo, a brincadeira interativa. Aquilo de não adiantar largar um brinquedo morto no chão. Isso. A caça exige movimento errático. Quem tem felinos precisa investir tempo dedicado, 10 ou 15 minutos por dia. Usando aquelas varinhas com penas na ponta? Essas mesmo, simulando o comportamento de uma presa real, escondendo o brinquedo atrás do sofá, fazendo movimentos rápidos e pausas. O animal precisa ter a oportunidade de perseguir de verdade, calcular o bote e, por fim, capturar. Fechando aquele ciclo de dopamina que eu expliquei lá atrás. Sensacional! Isso drena a ansiedade mental e o excesso de energia de uma forma que um ratinho de pano inanimado jamais conseguiria. Exatamente. A interação é o que salva a saúde mental deles. O que nos leva a uma reflexão muito mais profunda sobre o nosso próprio papel como cuidadores. Sem dúvida. Resumindo a ópera, com base em todos esses dados neurológicos, a figura do gato dorminhoco que ama dormir 20 horas porque é independente
É uma lenda urbana. Uma lenda incrivelmente conveniente para nós. É uma história que a gente conta para aplacar a própria culpa e que nos isenta da responsabilidade de levantar do sofá, interagir e gastar tempo de qualidade com eles. Animais de estimação não são plantas, não são itens de decoração que a gente coloca num canto da sala, garante que a vasilha de água está cheia e esquece ali enquanto trabalha. Eles são sistemas nervosos complexos e eles precisam desesperadamente de atividades fim, Precisam ter um trabalho, um propósito na própria rotina. para que o cérebro não se desligue em pura agonia silenciosa do tédio. Essa é a síntese perfeita do aprendizado. A ciência comportamental nos pede para abandonar a romantização do isolamento animal. Os números não mentem. 10 a 12 horas de sono intermitente. Deparar-se com um animal apático o dia inteiro não deve ser motivo de orgulho por ter um bicho calmo. Deve ser encarado como um alerta vermelho de tédio severo. Exato. E a capacidade de reverter esse quadro letárgico, reacender a curiosidade e criar uma rotina vibrante está totalmente nas nossas mãos. Nós controlamos o ambiente. É uma mudança de paradigma essencial para quem tem bicho em casa. E sabe, caminhando para o encerramento da nossa imersão de hoje, Sim, mergulhar em toda essa neuroquímica do tédio e do ambiente me deixa com um pensamento provocativo gigante na cabeça sobre um outro aspecto. qual aspecto? Fiquei curiosa. Vamos pensar sobre a escala desse fenômeno, mas olhando para o nosso lado. Pro lado humano. Isso. Se sabemos agora, com base biológica, que um ambiente altamente monótono, focado puramente em conforto... E sem a presença de tarefas significativas. Exato. Se isso é capaz de alterar de forma tão brutal a essência biológica de um caçador, transformando ele num indivíduo letárgico que dorme para fugir da realidade, O que será que os nossos próprios ambientes altamente automatizados estão fazendo com a nossa biologia sem que a gente perceba? essa é a grande questão. O que as nossas rotinas sedentárias, o excesso de conforto, onde um aplicativo resolve tudo, desde o jantar até o transporte. E a nossa total ausência de caçadas por recompensas físicas reais. O que isso está fazendo com a gente lenta e silenciosamente. Estamos perdendo aquele pico de adrenalina real. E a verdadeira recompensa de dopamina do esforço, trocando tudo isso por rolagens infinitas em telas brilhantes. As semelhanças nas respostas do sistema nervoso central à falta de propósito são impressionantes, né? Notáveis. Quando removemos a fricção e o esforço real da vida, o cérebro humano também reduz o engajamento e entra num tipo de stand-by. Fica então a semente final para fecharmos o raciocínio. Será que, assim como os gatos entediados nos apartamentos estéreis, nós também não estamos sem perceber, apenas dormindo e arrastando os pés pela vida? Por pura falta de desafios genuínos que nos tirem desse conforto anestesiante. Nossa, baita reflexão. Fica aí o questionamento para nossa audiência mastigar e pensar a respeito hoje. Valeu demais pela análise. Até o nosso próximo mergulho. Até a próxima.